Bem-vindos a mais um Psicolóquios com Joana de Ângeles. Até que ponto você se conhece? Se numa entrevista, de repente, você tivesse que falar de si mesmo, de si mesma, o que você diria? Geralmente tendemos a falar de coisas externas, tais como tenho tantos anos, nasci em tal cidade, no ano tal, sou filho de fulano e cicrana, estudei na escola tal, etc, etc. Mas estas são informações relacionadas ao ego. São dados de fácil exposição que dizem pouco sobre a sua essência, que é a parte que realmente importa para te tornar feliz ou te afastar da felicidade. Hoje, a proposta de Joana de Ângeles é que analisemos os 3 biótipos e verificar com qual deles você se identifica. É do livro Momentos de Consciência, capítulo 3, intitulado Comportamento e Consciência, onde ela nos informa que estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstram que há 3 tipos representativos de criaturas na sociedade. O número 1, codependente. Este primeiro biótipo é constituído por pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. A gente pode interpretar como uma pessoa que não se julga capaz de realizar algo a partir das próprias forças, das próprias habilidades e aptidões, e costuma dizer que serei feliz quando me casar, serei feliz quando tiver minha própria casa. E vem outros quando. As suas aspirações, continua a benfeitora, estão fundamentadas nas possibilidades de outrem, nos fatores ocasionais, e afirmam que somente serão felizes se amadas, se realizarem tal viagem ou tal negócio, etc. A falta de confiança em si mesmas proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde e mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo um obituário maior do que aqueles que se demoram nas outras áreas. Agora vamos falar do segundo biótipo, o insatisfeito. Este é constituído por indivíduos, obviamente, que nunca se satisfazem diante daquilo que esperam, mesmo sendo contemplados. Os que têm raiva da vida, que estão contra, são instáveis e irritadiços por natureza. São autodestrutivos, vivendo sob a constrição permanente da irascibilidade. Se irritam facilmente. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem, portanto, agridem-se e agridem todos e tudo. Sabe aquele indivíduo que se irrita pelos motivos mais banais, que reclama de tudo, raramente tece um comentário positivo sobre qualquer coisa, sempre responsabilizando alguém ou algo pelos seus insucessos, e mesmo quando é contemplado em algo, jamais se satisfaz, não sente sequer gratidão. E a benfeitora continua dizendo que facilmente se tornam presa de distúrbios nervosos que mais os desgastam e infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio, direto ou não. Então a gente se lembra que esses indivíduos partem de um extremo para outro, ou seja, da exaltação para a depressão subitamente. Muitos se utilizam do álcool e outras drogas como mecanismo de fuga da realidade que os desagradam. Entre eles surgem os déspotas, os guerreiros, os provocadores de guerras, de contendas, de discórdia, os criminosos. E aqui nos lembramos ainda daqueles que, sempre insatisfeitos, cobram de determinados grupos sociais
aquilo que julgam ter direito, sem que nada tenham realizado para merecer, mas que invejam. O terceiro biótipo é formado por criaturas ajustadas, autorrealizadas, tranquilas, confiantes. Certamente, o seu é um número reduzido, é minoria, mas são aqueles que já alcançaram um determinado nível de consciência e desenvolveram razoavelmente o QS, quociente espiritual, diferindo grandemente dos membros que se encontram nas faixas comportamentais anteriores. Essas pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam, tornando-se agradáveis, sociáveis, estimuladoras. Os seus empenhos são positivos, visando sempre o bem-estar geral, o progresso de todos. As suas lideranças são enriquecedoras, criativas e dignas. Desse grupo saem os fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. Perguntamos: quais fatores dão origem aos 3 biótipos? Ao que a benfeitora nos responde: as investigações aprofundam as suas sondas nas causas próximas desses comportamentos e encontram na raiz deles o grupo familiar como responsável. Ou seja, a responsabilidade é da família, aqueles que compõem o lar, a primeira escola. Com ligeiras variações daqueles que superaram os fatores negativos e se ajustam, bem como outros que, apesar da sustentação dignificadora, derrapam para as áreas da inquietação, ou seja, aqueles que tiveram o carinho e a assistência integral da família, o amor, e mesmo assim derrapam para as áreas da inquietação, portanto, para o grupo dos insatisfeitos. O lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole, gerando criaturas de bem, assim como os servos da perturbação. Quem não recebe amor, não sabe dar amor e não o possui para repartir. Então a gente percebe, com as palavras da benfeitora, que nesta condição o indivíduo necessita de grande esforço para superar tal carência e conquistar a harmonia íntima. E ela continua: na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuindo-os na mesma ordem. Então a gente vê que conforme a criança recebeu, geralmente, conforme a criança foi criada, educada ou deseducada, ela vai replicar no convívio social aquilo que recebeu. A autoestima aí se desenvolve no lar, quando orientado ao descobrimento apreciável da vida, das próprias possibilidades, dos valores latentes que lhe cumpre desenvolver. Os desafios tornam-se-lhe convites ao esforço, à luta pelo progresso, à conquista de metas. O insucesso não o aturde, nem o desestimula, pois que o conscientiza de como não fazer o que deseja. O carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável, planificadora. Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal de instabilidades e transitoriedades. E os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará copiando-os, ou os detestará, incorporando-os inconscientemente. É verdade que cada espírito reencarna no lar de que tem necessidade para evoluir, o que não credencia os genitores a uso e abuso
das arbitrariedades que pratiquem, de que terão, por sua vez, de dar conta à própria e à consciência cósmica. O espírito reencarna para progredir, desdobrando e aprimorando as aptidões que lhe dormem na consciência profunda. A educação na infância desempenha um papel de fundamental importância para o seu comportamento durante a existência. Os estímulos do amor ajudam-no a lapidar as arestas que lhe remanescem do passado, mediante as ações de enobrecimento, de solidariedade, de abnegação, de caridade. Com raras exceções, os grandes vultos da humanidade possuíram uma superior consciência de comportamento e apoiavam-na nas reminiscências do lar, no carinho dos pais, dos avós, dos mestres, que lhes constituíram exemplo digno de ser imitados. As suas reminiscências foram ricas de beleza, de bondade, de amor, com que se equiparam para os grandes lances da existência, e aqueles que foram vítimas de holocaustos possuíam pacificada a consciência por sacrificarem-se em favor da posteridade. Respondendo a Allan Kardec, a indagação de número 918 de O Livro dos Espíritos, asseveraram os condutores da Terra: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O comportamento é, pois, resultado do nível individual de consciência de cada ser. Caros amigos, queridas irmãs, aqui encerramos a leitura com algumas adaptações, comentários e pedimos que marque o seu joinha, compartilhe essa mensagem com seus contatos para que outros sejam beneficiados assim como fomos pela mensagem da benfeitora. E aqui nos despedimos, desejando a todos muita paz e até breve.